Meu querido Ervilito. É isso aí, Zuzu. Olha que honra que temos aqui. Olha que categoria. Pode anunciar nosso convidado espetacular. Vamos lá, nosso parceiro de toda semana, comentarista da casa, escritor, que está trazendo o seu livro novo, não em mãos, mas a gente vai mostrar aí, vamos ilustrar as imagens, A Construção da Maldade. Ele, Roberto Mota. Aê! Salve de palmas, categoria. Obrigado, pessoal. Mota, prazer imenso. Prazer, uma alegria sempre estar aqui com vocês. Cara, primeiro parabéns o sucesso que está fazendo aqui na emissora. Muito trabalho. A Jovem Pan aqui está crescendo pra caramba e os seus comentários chegou num ponto que você fala, você bate no Trending Topics. Inclusive hoje, nosso Gueré, que é roteirista, mostrou, pô, o Mota está em Trending Topics. Por que que você, só pra gente já começar pra dar contextualizar, né? Pra contextualizar, por que você tá no Twitter e tá todo mundo falando da sua pessoa? Olha, eu acho que na verdade o assunto é a Jovem Pan, né? O assunto foi o episódio aí dessa semana aí, que a Jovem Pan foi colocada em evidência, pelo que eu acho que é uma combinação muito grande que a Jovem Pan tem de coragem e de inovação, e vocês são parte disso, né? A coragem é de dizer o que tem que ser dito e de apresentar diversidade de opinião de verdade mesmo, né? Aqui tem gente que pensa de um jeito e gente que pensa de outro. Gente que não pensa. E gente que isso aí tem em todo lugar, é o que mais tem. Tem. Mas não vou falar nome. E também pela inovação, né? A inovação da linguagem e a inovação nas mídias sociais, no meio digital. O que a gente está falando aqui, daqui a 10, 15 minutos já está nas redes sociais. Então a Jovem Pan pegou todo mundo de surpresa. A velocidade é muito rápida, né? Mas hoje teve alguma coisa em especial? Então, ontem o Caio Coppola apresentou no programa dele. Boletim Coppola, daqui a pouco ele vem aqui também. Uma matéria, uma resposta a uma matéria que saiu atacando a Jovem Pan. Da Piauí, né? A Piauí fez uma matéria e aí os dados públicos, né? Me corrija se está errado. Pegaram quanto que a Piauí, que é do Grupo Folha, e o Grupo Folha recebiam, atualizaram pelos valores de hoje e, assim, tornando a história curta, perderam muito dinheiro com a transição de governo. Na época do Lula, eles recebiam realmente dezenas de milhões, né? A Folha, eu acho que até centenas de milhões. Que o número começa em 200 milhões. O total, né? O total. Eu assisti a matéria, confesso. Novo Jornal da Manhã. Por isso que você tá em Trending Top. Você deu show na tua resposta. Basicamente, foi uma baita sacanagem que fizeram. Tiraram do contexto a informação da Jovem Pan. E aí o Coppola falou. E aí também é uma premissa que o cara usa pra gente, mas não usam pra eles. E aí fica uma coisa que vira uma palhaçada. Foi o que você comentou lá, né? Eu acho que isso aí tem basicamente dois aspectos, né? Um primeiro muito particular, que foi uma matéria que faz uma série de ataques. É uma mistura de desinformação, alguns ataques pessoais, né? Fofoca. Aquilo ali é tudo, menos jornalismo. Esse é um aspecto. O outro aspecto, que foi falado já hoje aqui muito bem, é o aspecto da liberdade de expressão. É a mesma tentativa de passar a ideia de que o debate público só é bom se tiver um fiscal. Tem que ter alguém que diga, isso você pode falar, meu filho, isso aqui você não pode falar. E as pessoas não percebem que a partir do momento em que você dá esse poder para alguém, você não toma esse poder de volta. Então hoje o cara está proibindo um discurso que você acha ofensivo. Amanhã o proibido vai ser você. Exatamente. Lembra o Ministério da Verdade do George Orwell, lá do 1984. Né? Mas nesse sentido, até foi um tema de ontem. Você tem por lei, isso é legítimo, o presidente pode perdoar pessoas, deixando pessoas que foram condenadas ou presas, a ficarem soltas. Na Constituição, Isso não é um perigo? Porque vamos supor que amanhã venha outro governo e tem um governo que gosta bastante de bandido e solta todo mundo. E aí? Tá na Constituição. A democracia está longe de ser um sistema perfeito. Ela é apenas o menos pior de todos. Sim. A Constituição é um documento feito por seres humanos falhos, com interesses políticos em determinado momento. Os Estados Unidos também tem isso. Lá tem perdão presidencial. O Nixon, ele quase sofreu impeachment, renunciou, estava acusado de uma série de crimes graves. Quando o Ford, que o sucedeu, entrou, perdoou ele. E é ilimitado, pode perdoar quantas pessoas quiser. É da regra do jogo. Então, se você olhar para a democracia, tem uma série de falhas que você encontra. Agora, tem falhas muito mais graves. Não sei se vocês viram a notícia dessa semana. Um chefe de tráfico do Rio de Janeiro tinha sido condenado a 38 anos de prisão. Já tinha sido preso várias vezes. É uma conhecida figura do Comando Vermelho. Foi solto por decisão judicial. E a juíza, eu falei ontem no programa, ela está certa e ela está errada.
Ela está certa porque ela obedeceu o que manda a lei. Agora, ela está errada porque a nossa lei penal é um absurdo. Então, essa história do perdão presidencial, eu diria que antes da gente se preocupar com isso, tem 500 outras coisas, graves, né? Muito mais graves no nosso dia a dia. Entendi. Vai lá, Superman. Vai lá. Então, eu gosto muito do Mota porque ele consegue trazer temas, às vezes, complexos pro campo aqui de uma compreensão fácil das pessoas. E eu acho, Mota, e eu queria ouvir você sobre isso, né? Existe um consórcio midiático, existe um consórcio também desses institutos de pesquisa e as pessoas elas se tornaram mais céticas. Você vê esse movimento das pessoas desacreditando desses meios tradicionais de comunicação, passando a colocar até no convívio social delas o debate como uma premissa, de duvidar do dado, de duvidar da informação que vem. E é por isso que eu não gosto desse negócio de se a autoridade falou, ela tem mais responsabilidade sobre o que ela falou, então ela tem que ser, de alguma forma, punida por isso. Eu vejo de outra forma, eu tenho mais medo como cidadão de ver todo o aparato, todo o sistema indo atrás do presidente Bolsonaro, tentando derrubá-lo. Eu falo, poxa, se eles podem fazer isso com o presidente, eles podem fazer isso com a gente também de maneira muito mais fácil. Sem dúvida. Nas regras do jogo da democracia, a expressão é livre. Quem segue a linha do conservadorismo clássico, por exemplo, e até, de certa forma, do liberalismo também, acredita que a liberdade de expressão é um direito natural. Ele não é dado pelo governo, é um direito com o qual você nasce, ele foi dado pelo seu criador. O governo não tem nenhuma autoridade para tirar esse direito de você. A liberdade de expressão, ela é regulada na medida em que você causa um prejuízo, né? Eu causo um prejuízo financeiro ao SAMI, né? Eu ofendo a honra do Zuckerman. E aí tem os remédios jurídicos, né? Você é especialista nisso, você pode ser processado por calúnia, por injúria e difamação. Acabou. Se eu quiser dizer que a Terra é plana, é meu direito. Isso não é desinformação, isso é mentira. Eu posso ser um idiota. Na democracia, todo mundo tem direito de ser idiota. Ninguém deixa você hoje ser idiota também. O cara quer ser um idiota, seja um idiota. Mas é que é o outro lado que você está falando. E aí, por que isso hoje virou tema da moda? Por que há 15 anos atrás ninguém falava nisso? Porque há 15 anos atrás não tinha rede social. Exato. Não tinha tia do Zap. Né? Hoje em dia, uma tia do Zap bem informada, ela escreve um post que tem mais qualidade e mais audiência do que um editorial de um grande jornal. Perfeito. Você acha que a grande mídia vai aceitar isso de boa? Agora eu vou aposentar o meu diploma de jornalista, vou para casa, vou fazer jardinagem, aeromodelismo, vou lutar karatê. Não vai, a gente tá vendo muito destaque de pessoas da internet que falam sobre política e hoje bombam pra caramba e dão mais audiência até que grandes jornais. Agora, você tava falando disso e é uma coisa que a gente sempre discute aqui. Quem que vai mandar? Porque a gente gosta, o Sam é do Vale do Silício. Conhece todo mundo, Zuckerberg, investidor de startup. Do Vale da Silica. Vale da Silica é bom também. Vale da Silica. Agora ele tá. Mas a gente parou de... Já fui muito. No Vale da Silica. Já frequentou nos Vale da Silica, sim. O que eu digo é que a turma de Los Angeles, San Francisco, Mountain View, que você conhece muito lá do Google, eles são os donos da plataforma. Eles que mandam na bagaça. A gente colocou um agree, a gente concordou de entrar, né? Uma hora você produz o conteúdo, ninguém te paga nada, ele te dá a plataforma, só que ele também pode censurar, porque é dele. E essa é a discussão de quem que vai mandar nisso. É o dono da plataforma, é o juiz, é o político, é o cara que produz. Não é difícil achar? Olha só, Zuckerman, eu, na minha outra vida, eu tenho 3 vidas, né? Primeira vida da iniciativa privada, depois política e agora essa vida maravilhosa, muito melhor, muito mais agradável aqui. Que também é privada, né? Que também é privada. Mas eu convivi com essa turma toda, eu vi nascer o Google, eu já visitei o campo dos Google, não sei se vocês já foram aqui alguma vez. Fomos uma mata, Mountain View. É Disneylândia de adulto. É sensacional. É inacreditável o negócio lá, né? É uma cidade para o Google. Assim, tem vários prédios, aí eu andei num prédio, tinha um cara tocando um piano de cauda, entrei no outro, tinha gente tendo aula de hidroginástica, tem 7 cozinhas diferentes, cada uma quadra de vôlei, cadeira de massagem, cerveja artesanal, tudo que você quer. Agora, quando a gente viu aquilo nascer, a expectativa era completamente oposta do que está acontecendo hoje. Aquilo pra gente era liberação, era informação sem nenhum tipo de mediação. Não existia isso. Vocês não lembram do saudoso Orkut? Vocês não têm... Lógico, eu já escrevi de depoimento aqui no Orkut, amigo. Não aceitou. Scraps. A gente é do grupo não aceitou. Arma, mas não trava. O ICQ também.
O próprio Facebook, quando começou, você escrevia o que você queria. Exatamente. E a audiência era muito maior. Você postava qualquer coisa, tinha entregava 20 mil likes. Entregava para todos os seus seguidores. Hoje, você pode ter milhões de seguidores, o algoritmo não entrega necessariamente, às vezes, nem para 10%. Mas deixa ele complementar. Você conhece essa turma, então você achou que ia ser uma coisa que teria uma liberdade. E aí, em determinado momento, aconteceu essa virada. Eles passaram a comprar essa pauta de controle do discurso, né? Da fake news. Fake news, eu acho que é coisa de uns 5 anos pra cá, né? Que esse conceito começou a ser utilizado. É um conceito que não tem nenhuma lógica. As pessoas são acusadas de crime de fake news. É um crime que não existe no ordenamento jurídico brasileiro e nenhuma democracia. Exatamente. Você pode falar o que você quiser. E me assusta a quantidade de pessoas hoje que não entendem isso, que aplaudem isso. Porque tem um viés autoritário, né? O que incomoda, acho que os liberais, e eu acho que o Roberto vai concordar nesse ponto, existem 2 expressões-chave para você interditar o debate. Discurso de ódio e fake news. E elas estão sendo utilizadas pelos, aspas, defensores da democracia. Só que quando elas são utilizadas para interditar o debate, a ironia é exatamente essa. De democrático não tem nada, é completamente autoritário. Autoritário total. Porque não é o discurso de ódio, ele está sendo ampliado de tal forma que tudo virou ofensivo. E esse é um medo gigantesco para quem quer fazer, por exemplo, um debate acadêmico sério, uma provocação humorística. Exato. Qualquer coisa que envolve o mínimo de ofensa, esse pessoal já vira e fala: você tinha que se colocar no lugar de fala da pessoa, você está promovendo ódio entre grupos sociais e classes. É autoritário, né? É completamente autoritário, né? Na verdade, só um contraponto, né? Nenhuma ofensa. Quando você levanta um contraponto, aí pronto, já... Não, você não concorda comigo. Viu a candidata, né? Mas eu queria pegar esse tema e outra coisa que está aqui na pauta, que é o sistema da democracia que você falou. É o menos pior, então concordo. Mas você tem a questão do voto distrital e o sistema que a gente tem aqui no Brasil é um sistema meio complicado, no meu entendimento, porque você vai lá, por exemplo, você tem um deputado que tem um monte de votos e as pessoas queriam ele, porque as pessoas votam muito mais nas pessoas do que nos partidos, até porque os partidos aqui, eles surfam ondas e vira e mexe, e aí você está elegendo indiretamente um monte de gente que às vezes tem um pensamento oposto, inclusive ao cara do partido que você votou. Claro. E aí, como é que faz? A gente deveria mudar? Não deveria? Ainda esse sistema você acredita que é o mais justo? Eu não gosto do nosso sistema. Isso é um fato, eu já participei de 2 campanhas políticas como candidato. A maioria das pessoas não entende como o sistema funciona. Sim. Não entende. Se parar as pessoas na rua, 95%... Também. Não, mas é isso mesmo. O que acontece? Um partido lança um número de candidatos. Sim. E aí você conta os votos recebidos por todo esse grupo de candidatos. Sim. Esse total de votos dá o número de cadeiras que o partido conseguiu. Então, né, vamos dizer que esse partido inteiro conseguiu 10 cadeiras. E aí você pega a ordem dos votados e vai. Primeiro, segundo, terceiro, vão preenchendo aquelas cadeiras. Então, o primeiro pode ter tido 2 milhões de votos. E o resto zero. Segundo, 50 mil. O terceiro, 10 mil. Né? Agora tem um limite inferior. Antigamente não tinha. Então, o cara tinha 10 votos... Ele entrava, podia entrar. Agora tem um limite inferior, mas que melhora, mas não elimina esse problema. Eu prefiro o sistema distrital, que é o que vigora nos Estados Unidos. Como é que funciona? Lá, você divide o estado em distritos. Então, por exemplo, pega lá o teu bairro e mais 2 bairros vizinhos, e aí naquele distrito, cada partido lança um candidato só. E acabou. E o que o mais votado é eleito. Então, não tem essa dúvida. Você diz, aqui na minha região ganhou fulano de tal. E mais uma vantagem, você em vez de hoje para deputados federais, eu acho que concorre nessa eleição no Brasil inteiro 10 mil candidatos, para deputado estadual são 15 mil. Então, se vocês vão ter que escolher entre deputado estadual e federal, se vocês fossem analisar... isso é no Brasil inteiro, mas em São Paulo eu estou estimando que deve ser uns 1.500 para estadual. Caramba. E no mínimo a mesma quantidade para federal. Então, as pessoas dizem, brasileiro não sabe votar, brasileiro tem que examinar o currículo dos candidatos. Cara, você tem tempo para pegar 800... Você tá brincando. Essa é uma coisa que eu nunca entendi. Vote com consciência, né, Todo mundo falava na TV.
Todo mundo fala assim, olha, essas eleições, vamos votar com consciência, tem que saber escolher. Fala, meu Deus do céu, mas a gente escolhe achando que aquele é o melhor. Não, é que nem você falou, não tem um tempo de analisar o currículo de todo mundo. Ler todo mundo. Isso é hipocrisia. E aí, exato. Por isso, quando eu me candidatar, vou me chamar Consciência. Sabe, você já tá eleito, pô. Sami, tá impossível. Agora, deixa eu falar, você estava complementando aqui, contando sua trajetória, parece que o lado empresarial, você agora comentarista aqui da Jovem Pan, mas você também foi da política, né? Você trabalhou secretário da área de segurança, não foi isso? Isso, eu fui por um curto espaço de tempo secretário de Segurança do Rio de Janeiro. Eu fiz a transição da Segurança do Rio, que na época estava com o Gabinete de Intervenção Federal, liderado pelo general Braga Neto. Na época o secretário de Segurança era o general Richard Nunes, que eu fui candidato a deputado federal em 2018, não fui eleito, mas tive uma votação boa. E como eu já tinha interesse na pauta de segurança pública, eu fui chamado para essa tarefa, né? Que eu achava que estava muito acima da minha capacidade, mas para mim foi uma honra. E aí eu fiz essa transição em 2 meses, depois fiquei 17 dias como secretário de segurança até que a secretaria fosse extinta. Esses 17 dias para mim foram um MBA em segurança pública, porque né, eu vi coisas da realidade do dia a dia que, modéstia à parte, você pode me botar para debater segurança pública com qualquer pessoa hoje, porque qual é a diferença? Eu trago o ponto de vista do cidadão. Legal. Eu sou o cara que para o carro no sinal, todo mundo faz isso, né? E fica esperando aquela batidinha do cano da arma no vidro, né? Eu descobri que aqui em São Paulo os caras têm uma técnica para ver se o carro é blindado, né? Eles batem com o cano e dependendo do eco do vidro... Olha que loucura que a gente tá, né? Muito louco. Cara, eu despertei para isso, por causa disso. Eu me dei conta que a gente organiza a nossa vida em função do crime. É verdade. Cara, isso não existe em lugar nenhum. Eu morei 5 anos nos Estados Unidos, cara. As pessoas não têm o crime na cabeça. E desculpa, especificamente no Rio de Janeiro é um negócio que é uma tragédia. Tem uma explicação assim. A diferença do Rio de Janeiro para São Paulo é que em São Paulo tudo é mais organizado. Então, como é mais organizado, aqui os caras eles dão a sensação de segurança que é conveniente para eles e atacam quando é. Vamos lembrar o que aconteceu em Araçatuba. Sim. Meu amigo, aquilo ali tinha que ter parado nem o Congresso. Filme que você vê. Eles sequestram a cidade. Pô, aquilo ali tinha que ser decretado estado, parar o Brasil. É verdade. Porque o que fizeram mandar lá... um exército. Pô, aquilo aí, o que fizeram lá, vai acontecer de novo em outras cidades. E um dia chega aqui nessa água, um dia vai bater no fiofó de todo mundo. Exato. É muita loucura. Fala aí, Guerezinho, você tá participando? Não, eu só ia fazer um comentário que o Brasil, assim, dos poucos países que você compra janela já pensando na grade que você vai comprar também, né? Então é bem complicado. Falando nessa questão do carro e tal, eu não lembro onde eu vi isso, mas assim, os caras, os ladrões, assim, esses de trânsito e tal, eles sabem até, tipo, olhando de longe o carro que tá mais baixo, fala assim, aquele ali provavelmente pelo peso é um carro blindado e tal. Então, mano, os caras estudaram muito pra fazer isso. Você quando conversa com um policial de rua, as histórias que ele te conta sobre as técnicas, o policial com o olhar, o seu jeito de passar, ele já sabe. Sim. Qual é a sua intenção. E a nossa justiça ativista já tem dado várias decisões judiciais dizendo que os policiais não podem parar na rua ninguém por mera suspeita de atividade criminosa. Quer dizer, você tira do policial a maior arma que discrição. A capacidade discricionária, intuitiva, a discrição dele para decidir, né? Exatamente. E nessa linha, você acha que as pessoas enxergam isso quando, nesse debate público eleitoral, a pauta da esquerda é uma pauta de muito mais preocupar com ressocialização de bandido, abrir as prisões, abrir os presídios, do que punir a criminalidade efetivamente? Você acha que isso isso permeou para o debate público? 100%. Pela primeira vez, a gente tem no Brasil a oportunidade de ter uma voz dissonante, porque todo brasileiro ele vive um conflito. Você vê a realidade nas suas ruas, de um crime brutal, violento, né? Todo mundo praticamente já foi assaltado, conhece uma história de um crime bárbaro, né? Aqui, em São Paulo tem a história da Liana Fridebai, do Felipe Café, conheço do Champinha. Cara, é um troço assim, sabe? Lá no Rio Grande do Sul tem a história do Marcos Oderich, que é filho de um amigo meu, Luiz Fernando. Caramba. Ele foi morto com um tiro na cabeça no dia que foi pegar o terno pra cerimônia de formatura da faculdade. Cara, é uma tragédia atrás da outra. Então, o brasileiro vê isso. E aí, quando liga a TV, vem esse papinho de ressocialização, que é importante deixar o preso ir para casa nos feriados, porque isso promove... Cara, isso é uma falácia do início ao fim, não encontra sustentação em nenhuma evidência. E aí tem o meu livro, né, que eu escrevi um livro chamado A Construção da Maldade. Vou mostrar aí, né? Cheio de dados e referências. Então, eu desmonto o argumento pela lógica
e mostro as evidências também. Tudo isso é falso. Ressocialização é uma falácia. Tá? Por que é ressocialização para a esquerda? Você pega um bandido que tem 30 anos de carreira, que já ganhou fortuna, aí você dá um curso para ele de contabilidade. Não precisa punir. Você só dá um curso de contabilidade e joga ele de volta na rua e ele está ressocializado. Isso não existe. O que existe é reabilitação, regeneração. O que é isso? O cara se arrepende do que fez, não quero mais ser criminoso. Realmente, eu preciso pagar para a sociedade a minha dívida. Então ele cumpre uma pena que é severa, não é brincadeirinha não. Depois ele mesmo toma a decisão. A partir de agora, eu vou levar uma vida decente. O Estado não entra nisso. Não é nenhum deputado do PSOL que vai convencer um sujeito que era vagabundo a se tornar honesto. Existem várias histórias, eu conto no livro 2, de um morador de rua que salvou o filho de um amigo meu de um assalto, com um pedaço de pau, enfrentando 2 assaltantes armados com faca, né? E de um outro garoto que estava no caminho do crime e a família tirou ele. Posso falar? Eu vou te falar, Construção da Maldade. Aí coloca de novo o livro do Roberto Mota. Como ocorreu a destruição da segurança pública brasileira. Perfeitamente. Ó, o Instagram é @RobertoMotaOficial. O Mota tem 2 T's. No Twitter ele tá no @RMota, também com 2 T's e 2 no final. E ele é um craque aqui que comenta muito bem aqui na Jovem Pan e todo mundo gosta muito do seu trabalho, cara. Então obrigado pela sua presença. Venha quando você quiser aqui. E é bom falar com você, que a gente se sente mais seguro. Muito obrigado. Né? A gente vai fazer um rolê assim aleatório, vamos chamar o Mota que não vai dar BO. Me chama que eu vou. Obrigado aí pela sua presença maravilhosa aí. Valeu. Roberto Mota. Sensacional. Esta fera, né? Aí, brincadeira, e não paramos com as atrações, né, querido Fausto? Não para. Galera, é isso aí, galera. Olha só. Você acha que acabou o programa? Você acha que vamos pro intervalo? Mas é claro que não. Porque... Não vamos, não tem reclames do Plim Plim? Nos reclames do Plim Plim agora não tem reclames do Plim Plim. Então se anuncia aí.